Olá, pessoal. Esse vídeo é um comentário sobre um comentário que foi feito no vídeo que eu postei ontem, A Mentira Básica do Socialismo, que foi uma leitura de um texto muito legal do Olavo, onde ele desmonta aí o princípio básico do socialismo. E eu vou fazer alguns comentários sobre o comentário do nosso querido comentarista. E o comentário diz o seguinte: só lembrando que antes da existência do sistema capitalista, imperava o capitalismo. Se este gerava bem-estar a toda a sociedade, por que os sistemas socialistas e suas revoluções foram criadas? E aí o Olavo ele menciona, né, da destruição das tradições e de tudo que funciona no universo burguês, né? E ele pergunta: destruição de valores pelo socialismo? Né? Ele não sabe, né, da agenda socialista de destruição das tradições. Que tipo de valores são disseminados pelo capital? O homem é o lobo do homem. Pois bem, vamos começar pelo começo, né? Não, vamos começar pelo fim. O homem é o lobo do homem. É uma frase de efeito, é uma frase conhecidíssima, né? Que foi disseminada pelo Thomas Hobbes no Leviatã. Essa frase foi escrita por um dramaturgo romano no ano 200 a.C., mais ou menos. E ela é uma metáfora da capacidade humana, sádica e cruel, de destruir o outro ser humano. Isso é uma coisa que é uma realidade humana, né? O ser humano é foda, não é fácil. Então, sim, o homem é o lobo do homem, mas isso não é regra geral. Isso não pode ser tomado como uma regra geral, porque a maioria absoluta da sociedade humana, em qualquer tempo, em qualquer espaço, ela não é traiçoeira e maldita, e quer passar a rasteira no outro 24 horas, 7 dias por semana, como faz entender, né, a colocação aqui do colega. O homem é o lobo do homem, então, ela não deve ser entendida ao pé da letra. Da mesma forma que aquela famosa frase do Carlos Marx, que ele diz que a luta de classes é uma luta política, ele tem razão, a luta de classes é uma luta política. Mas a luta política não se resume à luta de classes. As relações humanas, elas não se resumem à luta de classes, né? Isso daí é uma parte bem pequenininha da realidade humana. Então, ambas as frases de efeito, o homem é o lobo do homem, homo homini lupus, né? E a frase do Karl Marx, a luta de classes é uma luta política, elas são realmente frases bastante pesadas, mas elas representam um pedacinho assim das relações humanas. Ela não representa a totalidade. Partindo daí, deixar bem claro que eu tenho dois princípios que eu carrego aqui comigo no meu coração. Um deles é uma frase maravilhosa que eu ouvi da boca de uma artista fazendo o papel de Hipácia, de Alexandria, e a frase é: mais coisas nos unem do que nos separam. Portanto, qualquer discurso, né, que nos coloque aí em oposição, ele tem que ser levado de forma relativa, porque, na verdade, mais coisas nos unem do que nos separam, né? Todos nós temos basicamente os mesmos anseios, todos nós buscamos as mesmas coisas, mas, claro, né, vias diferentes. Isso é normal, isso é natural. Mas na essência nós somos basicamente bastante parecidos. E o outro princípio é honestidade intelectual. E honestidade intelectual se conceitua da seguinte forma: não finja que sabe aquilo que não sabe, e não finja que não sabe aquilo que sabe muito bem. Eu não finjo que sei tudo sobre o capitalismo, eu não finjo que sei tudo sobre o socialismo. Muito pelo contrário. Eu tenho muito para aprender, né? Muito mesmo. Portanto, não me tira de louco, ok? Eu não sou xarope. Eu tenho uma boa bagagem intelectual, mas boa mesmo. E eu conheço bastante do socialismo. Eu conheço o suficiente do capitalismo. Mas eu não sei tudo. Eu não conheço as minúcias de tudo, tá? Então, o que eu sei, o que eu não sei, e eu deixo muito bem claro até onde é o meu limite.
Ultimamente, inclusive, eu tenho estudado o Antônio Gramsci, que é o pai aí do marxismo cultural, e essa agenda de destruição das tradições, que é uma agenda esquerdista, porque o Gramsci era o presidente do Partido Comunista Italiano, ele passou uma boa parte da vida na cadeia, morreu na cadeia escrevendo os seus devaneios, e ele delineou muito bem o que está acontecendo já no mundo, desde os anos 60, mais ou menos, e essa estratégia gramsciana está sendo implementada desde que o Partido Comunista Russo, né, lá nos anos 60, entendeu que o meio da revolução não é o melhor meio para você atingir o poder, porque é isso que eles querem, o poder. Então é interessante estudar o Gramsci. Portanto, eu indico para o senhor aí o livro do Sérgio Coutinho, ele está aqui na tela. Esse livro ele é bastante didático sobre o conteúdo, né, dos conceitos gramscianos, para entender, então, o que significa a destruição dos valores tradicionais pelo socialismo, tem que entender o Gramsci, né? Na boca do próprio presidente da República, nós vamos ouvir aí uma parte do discurso que ele fez no Fórum de São Paulo, onde ele declara exatamente essa agenda, que é a agenda comunista da América Latina. Então, presta atenção, dá uma ouvida direitinho aí. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro e aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso não nos ofende, isso nos orgulha. Pois bem, o capitalismo existe muito antes do sistema capitalista. A gente pode interpretar isso de uma da seguinte forma. Existiu sempre um sistema de comércio. Então, isso foi muito antes, né, da instauração, da instituição de um sistema oficialmente chamado de capitalismo, né? Então, é natural do ser humano buscar a melhoria, é natural do ser humano melhorar o seu status, buscar conforto, né? O próprio Hegel, que era o mestre do Marx, ele falava que as mudanças e a melhoria da vida, ela é um movimento do espírito, né? E que, então, existe a questão da dialética, da tese, da antítese, elas se chocam, uma condição status quo, uma situação de desagrado, de insatisfação, existe o choque de culturas, o choque de ideias, e desse choque, dessa tese contra a antítese, vai surgir uma nova sociedade, uma nova ideia, um novo conceito. Ele quer dizer que a subsunção de uma tese pela sua antítese vai gerar uma nova, né, síntese, mas jamais a destruição de uma pela outra. Destruir os conceitos tradicionais, destruir o conceito de patriotismo, não faz parte muito bem aí dessa ideia da dialética. Mas o Marx inverteu o conceito hegeliano, e ele declara isso claramente. Ele fala, eu inverti o conceito hegeliano. O movimento de melhoria que o ser humano procura não é movimentado pelo espírito, ele é movimentado pela matéria. Daí o materialismo dialético, né, o materialismo histórico. O que move a história é a necessidade da matéria, não é a necessidade do espírito. Esse conceito do materialismo histórico já põe em xeque toda a tradição religiosa. Ou seja, o ser humano naturalmente é um ser espiritual. Portanto, quando você decreta, né, que, na verdade, o espírito não tem nada a ver, o espiritual não tem nada a ver com esses movimentos de melhoria e de busca por conforto e tudo mais, você está colocando uma barreira na espiritualidade humana, que é uma coisa natural, né? As agendas transhumanistas
que bloqueiam qualquer manifestação religiosa, como idiotice, demência, extrema-direita, esse negócio todo, e isso está acontecendo aí fora a rodo, acontecendo nas Olimpíadas, né? Isso é um ataque claro à espiritualidade humana, que é natural. De todos os seres vivos que caminham pela face da Terra, só o ser humano é um ser espiritual. Você não tem a igreja dos gatos, você não tem a igreja dos jacaré, mas você tem o espanto do humano, né, diante do desconhecido, diante do inexplicável. Então, todo esse caminho espiritual humano, ele é anulado pelos conceitos marxistas. E o Gramsci, ele tem um papel importante nisso, porque se existe mesmo uma agenda esquerdista de destruição das tradições, ela é fundamentada nesse materialismo dialético, o materialismo histórico do Marx. E os meios para fazer isso é a agenda gramsciana. Tá? Que tipo de valores são disseminados pelo capital? Ora, isso é uma pergunta muito ampla, uma pergunta muito complexa. Você pode escrever um tratado sobre isso. Mas eu vou te falar o seguinte, o fundamento essencial do capitalismo é a livre iniciativa, né? E é a ausência, é a ausência máxima, ou a presença mínima do Estado nos seus negócios. Então, quando alguém quer montar uma empresa, essa pessoa ela vai e ela quer que a empresa prospere para que ele possa crescer mais e mais e mais. Então, essa busca do ganhar mais para ganhar mais para ganhar mais é uma coisa essencialmente humana, é natural que o ser humano faça isso. Portanto, não existe irracionalidade intrínseca ao capitalismo, como prega aí o rapaz que o Olavo está comentando no texto. Então, no contexto daquilo que eu li do Olavo, é basicamente isso. E ele tem razão, ok? É natural que o ser humano busque o conforto. É natural que o ser humano busque a melhoria de vida. Isso não tem nada a ver com o capitalismo, ok? Isso é uma coisa pré-capitalista, como você mesmo falou. Se o capitalismo é tão bom assim para todo mundo, por que surgiu o socialismo? Ora, aí é luta de poder, né? O Papa do socialismo, nosso querido Carlos Marx, escreveu que o objetivo principal do movimento, né, e da revolução é destruir, esmagar a burguesia, ou seja, esmagar aquelas pessoas que produzem e geram riqueza num país, tomar o poder e botar o proletário para administrar o país. A gente sabe que isso nunca vai acontecer, né? A honestidade intelectual está aí. É não fingir que não sabe aquilo que você sabe muito bem. Nunca isso vai acontecer, porque vai sempre ser necessário que esse proletário seja representado, né, lá no topo. Essa representação é feita pelo que o Gramsci chama de Estado expandido, né? Ou seja, é o proletário, mas não é. Na verdade, é uma nomenclatura, é uma elite que vai tomar e vai administrar a vida de todo mundo aí. A gente viu o que aconteceu na União Soviética. A gente viu o que o Stalin fez quando ele causou o Holodomor lá na Ucrânia. Ele simplesmente tomava toda a comida que era produzida e deixava os caras morrer de fome. Esse tipo de atitude você não vai encontrar no capitalismo, porque o capitalismo precisa que você seja saudável, apto, capaz de trabalhar e de produzir riqueza. Ah, mas ele vai tomar toda a mais-valia, toda essa conversa. É mais do que justo, ele investiu, não é? Eu olho aqui pela janela e vejo São Bernardo aqui na minha frente, e eu vejo uma cidade maravilhosa, muito bem estruturada, muito bem fundada, e isso, obviamente, foi fundado pelas pessoas que geram riqueza aqui na cidade, né? Então, são as empresas que produzem, são as empresas que dão emprego, geram renda, esse pessoal vem morar aqui, paga IPTU, paga IPVA com seu carrinho, porque ele pode comprar um carro. Quem proporciona isso é o emprego da pessoa, não é o Estado. O Estado não tem como proporcionar nada, porque o Estado não gera renda. Então, se você está falando aí que o capitalismo é uma coisa que não é boa, então eu gostaria que você comparasse a tua cidade com Havana, né? Vai lá para Havana ver o que foi feito, né, depois da Revolução Cubana. Foi um golpe de Estado militar, né?
E o povo que aderiu depois se arrependeu amargamente. A estratégia gramsciista de destruição das religiões, de toda essa vida burguesa que ofusca o proletário a enxergar a sua própria realidade miserável, na verdade a realidade dele podia estar muito mais miserável se ele não tivesse um emprego. Então, basicamente é isso. Se o senhor quiser fazer comentários nesse vídeo, o senhor fica à vontade, mas eu espero que o senhor mantenha aí o decoro e não seja agressivo, porque, na verdade, eu não estou falando nenhuma mentira aqui, né? Eu posso não estar abarcando toda a realidade, porque num vídeo de 10, 15 minutos a gente não tem como fazer isso. O foco daquele vídeo que o senhor comentou era outro, né? Não era nada com escravidão, o senhor veio com uma história de escravidão, que a escravidão impulsionou o capitalismo. O dinheiro gerado com o tráfico de escravos, meu querido, foi ínfimo perto do comércio mercantilista que estava acontecendo naquela época. Então, dizer que a escravidão impulsionou o capitalismo e culpar o capitalista por toda a escravidão e por todas as maleitas do mundo é também uma visão bastante pequena da coisa toda. O estudo é um processo, né? É um processo onde você vai aprendendo e quando você se depara com algumas ideias, essas ideias fazem mais sentido do que as ideias anteriores que você já tinha, então você pode muito bem mudar de ideia, não tem problema algum. Não tenho nenhum interesse em convertê-lo ao capitalismo, porque, na verdade, eu não tenho nada, né, para ficar defendendo o capitalismo. Mas eu tenho tudo contra o socialismo. E o que eu sei do socialismo é o suficiente, tá? E estou aprendendo ainda. O estudo abre a perspectiva da gente, né? Esse livro que eu indiquei aí do Sérgio Coutinho sobre o Gramsci, esse livro ele pode ser que lhe mostre uma faceta do socialismo que o senhor não conhecia. Quando você estuda Gramsci e você entende o que ele está querendo e qual é o objetivo, e você observa lá fora essa agenda sendo implementada, você percebe que a coisa não é bem assim, né, como eles te falaram, e você vai continuar ou não apoiando a esquerda. E aí vai ser uma questão de moralidade mesmo, já não é uma questão de inteligência. Dito isto, obrigado pelo seu comentário, sua crítica foi fundamental para mim, eu acabei lembrando de muita coisa, né, das minhas aulas de história, que aliás eram minhas aulas prediletas, eu nunca matei uma aula de história. Pode ser que eu não tenha prestado atenção, mas matar a aula não faz parte do meu caráter. Novamente, muito obrigado. Se quiser comentar, fica à vontade. Estamos aí. Um grande abraço.